Olá, bem-vindos à nossa aula de pontuação. Essa aula será dividida em duas partes. Vou falar primeiro dos principais sinais de pontuação e depois, na segunda parte, sobre o uso da vírgula, que geralmente é o que mais cai e o que oferece o maior número de dificuldades. Então, o que é importante nós sabermos sobre os sinaizinhos de pontuação? Bom, os sinais de pontuação, eles foram criados para conferir à linguagem escrita recursos que são típicos da linguagem falada. Na linguagem falada, nós temos pausas, entonações, olhares, gestos. Na linguagem escrita, não. Então, para que consigamos traduzir para a linguagem escrita alguns recursos de ênfase, usamos os sinais de pontuação. Alguns sinais de pontuação nem serão mencionados aqui na nossa aula. Por que não, prof? Porque são muito simples ou porque não caem quase nunca. Por exemplo, ponto final. Quando que a pessoa vai fazer uma questão de ponto final? Ponto final serve para quê, meus amores? Para finalizar as orações, para de repente você colocar numa abreviação. Então, assim, sem querer desvalorizar ninguém aqui, o ponto final a gente não vai falar dele. Ponto de interrogação, para fazer perguntas diretas: qual é o seu nome, onde você está. Sinal de exclamação. Sinal de exclamação tem gente que adora. De falar oi, coloca 300 sinais de exclamação. Acho que é muita alegria no coração de uma pessoa que adora usar exclamação. Exclamação tem esse objetivo de enfatizar, mas também não é um sinal muito cobrado. Então, quais são os sinais mais cobrados? Quais são aqueles que merecem a nossa atenção? Sem dúvida alguma, vírgula é muito importante. 2 pontos tem aparecido bastante. Aspas também costuma aparecer bastante. Ponto e vírgula. Reticências, travessões, parênteses, são sinaizinhos que de repente num curso avançado, num curso intermediário, num curso de resolução de provas, a prof fala sobre ele. Mas o nosso objetivo, que são as aulas mais compactas, as aulas mais enxutinhas, nós vamos falar exatamente desses sinaizinhos que eu comentei com vocês. Lembrando que se você quiser fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, manda uma mensagem para o número que aparece aqui na descrição do vídeo, que eu passo as instruções sobre como você faz para fazer parte aí do nosso grupo, recebendo materiais, tirando dúvidas, criando um canal de comunicação direto com a prof. Eliane Miscali. Então, vamos comigo, acompanhe aqui o nosso slide. O que nós temos aqui sobre a pontuação? Então, comento com vocês a importância dos sinais de pontuação. E já abro aqui falando dos 2 pontos. Então, os 2 pontos eles têm as seguintes funções. São utilizados para introduzir uma fala, uma citação direta, ou para introduzir uma explicação, seja ela de forma enumerativa ou não. Se você está aí ouvindo esse vídeo, pode colocar ali a letra C, que eu não coloquei aqui, inserir exemplos. Inserir exemplos. A Vunesp colocou recentemente em uma prova: compramos na feira várias frutas, 2 pontos, limão, banana, maçã. Aí ele perguntava, a banca perguntava, os 2 pontos foram usados para introduzir, nesse caso eram exemplos. Eu não estava explicando o que é uma fruta, eu estava exemplificando quais frutas foram compradas. Então também existe a possibilidade de você inserir exemplos. Lembrando que quando a citação, só vale a citação direta, viu, amores? O que é uma citação direta, prof? É quando você reproduz na íntegra a fala de alguém. Então, por exemplo, se eu digo assim: Sócrates afirma, 2 pontos, só sei que nada sei. Se eu dissesse, Sócrates afirmava que tudo o que sabia era que nada sabia, seria transformar as palavras de Sócrates nas minhas. Aí seria uma citação indireta. A citação indireta não precisa de 2 pontos. No exemplo de baixo, havia muitas questões com problemas, 2 pontos, erros de ortografia, distorções conceituais e gabaritos errados. Então, eu estou explicando quais foram os problemas que surgiram. Então, os 2 pontos estão inserindo aqui uma explicação. Então, em geral, a banca destaca, 2 pontos ao longo do texto e pergunta: naquele fragmento, naquele trecho, 2 pontos foram usados para... E aí, cabe a você analisar se é uma explicação, se é um exemplo ou se é uma citação direta. Próximo, aspas. Aspas é ótimo, né? As pessoas acham que aspas você pode usar assim, ao bel prazer. Tem gente que conversa com você fazendo isso aqui, né? Uma vez eu vi um stand-up de um cara que falava assim: por que as pessoas só fazem esse sinal aqui? Por que ninguém faz os outros? Por que ninguém faz o de interrogação, por exemplo? Por que ninguém fala assim, tudo bem? Né? E faz a interrogação com não. Mas isso aqui, ó, todo mundo gosta de fazer. Para a gramática, as aspas têm usos bastante específicos. Vamos dar uma olhada no slide para você entender quais são. Então, o primeiro deles:
indicar uma citação direta. Então, uma fala de alguém, tal como a pessoa mencionou. Então, ó, Saramago afirma: se tens um coração de ferro, bom proveito. O meu fizeram-no de carne e sangra todo dia. Como é uma citação direta, dois pontos e aspas. Outro uso das aspas, expressões estrangeiras, neologismos, que são palavras inventadas ou gírias. Nada pode com a propaganda de outdoor, como outdoor não é uma palavra da nossa língua, coloca-se entre aspas. E mostrar que uma palavra está no sentido diverso do usual, no sentido figurado. O cidadão se sente um palhaço diante da violência que está submetido. Então, palhaço aqui no sentido de ser ludibriado, enganado. Lembrando que quando você faz prova de redação, em que é manuscrito, não tem o recurso de você digitar a redação, toda palavra de língua estrangeira você coloca entre aspas. Vale lembrar que houve um concurso da Caixa Econômica Federal aqui na região de São Paulo e o tema falava sobre os malefícios da tecnologia na vida do homem moderno, mencionava a ociosidade e outros parâmetros aí mais nocivos. E aí, muita gente me procurou na época para fazer recurso de redação. Prof, descontaram aqui um ponto, o CESP descontou de mim, mas eu não errei nada. Errou sim, amor. Porque você não colocou tablet, entre aspas. Você não colocou smartphone, entre aspas. Palavras de língua estrangeira em redação, amores, entre aspas. Se o texto for digitado, você tem um recurso do itálico. Mas se é manuscrito, entre aspas, tudo bem? Na sequência, ponto e vírgula. Então, quando é que a gente vai usar o ponto e vírgula? Ah, detalhe. Muita gente, quando é criança, aprende na escola assim, você usa ponto e vírgula quando tiver uma pausa, um pouquinho maior do que uma vírgula e menor que um ponto. Se você ouviu isso, você não sabe mesmo usar. Porque ninguém fica calculando quantos milésimos de pausa de segundo você tem para uma vírgula e para um ponto e tira uma média. Ponto. Não existe isso, gente. Para com isso. Ponto e vírgula tem uma utilização específica que eu vou ensinar para vocês agora. Então, vamos comigo. Se eu falasse assim, ó, comprei lápis, borracha e caneta. Concorda comigo? Comprei 3 itens. Separei o primeiro do segundo com uma vírgula e entre o segundo e o terceiro eu pus um E. Vamos supor que agora eu queira explicar por que razão eu comprei o lápis, por que razão eu comprei a borracha, por que razão eu comprei a caneta. Então, ó, comprei lápis para fazer o rascunho, borracha para apagar os erros e caneta para passar o gabarito. É como se eu falasse assim, ó, comprei um lápis, a borracha e a caneta. Então, eu comprei 3 itens. 1, 2, 3. Preciso separar aqui o primeiro do segundo, mas eu coloquei aqui, eu vou até colocar em outra cor, eu coloquei aqui uma explicação, que eu vou chamar de A. Para fazer o rascunho é a explicação que me levou a comprar o lápis. Toda explicação tem que vir isolada por vírgulas. Então, essa vírgula aqui e essa vírgula aqui, ela isola a informação lá. É como se ela construísse um muro e retivesse dentro desse muro a informação da letra A. Mas do lado de fora do muro, o lápis continuou se encontrando com a borracha. Não há separação. A vírgula não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Isolar a informação A e separar o item 1 do item 2. Então, você precisa de algo que cumpra as duas funções. O ponto e vírgula cumpre. O ponto e vírgula, ele isola a informação da letra A para fazer o rascunho e ele também separa o item 1 do item 2. Se eu quisesse colocar aqui uma informação, por que razão eu comprei a borracha, eu colocaria ponto e vírgula. Por quê? Porque o ponto e vírgula isola a informação para apagar os erros, que seria a informação B, mas também separa a borracha da caneta, tá vendo? E depois, caneta, vírgula, para passar o gabarito, aí vem um ponto final para encerrar. Então, você utiliza ponto e vírgula para separar um período que já se encontra dividido por vírgulas. Essa é a função do ponto e vírgula. Existem outras, prof? Existe sim. Quando você tem assim uma enumeração, considerando tópicos que se dão por meio de números, algarismos, romanos, letras, ao final de cada um você põe ponto e vírgula, tá vendo? Porque é uma enumeração. Se você colocasse um ponto, você finalizaria a ideia da enumeração. Então, aqui um trechinho do artigo 5º, todos são iguais perante a lei nos termos seguintes. Inciso 1, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Antes de partir para o 2, ó, ponto e vírgula, tá vendo? E outro uso do ponto e vírgula que costuma aparecer em prova é quando você separa orações coordenadas que se contrabalançam em força expressiva
ou que mantenham ligações entre si. O que você faz? Você tira a conjunção e onde ali existia uma conjunção, você coloca um ponto e vírgula. Às vezes a banca pergunta assim, qual é a conjunção que poderia substituir o ponto e vírgula? De valor, aí você lembra a conjunção que você está memorizando desde a nossa aula de conjunção? Então, é isso daí, memorizar as conjunções, hein, gente? Ó, muitos se esforçam, poucos conseguem. Eu poderia dizer, muitos se esforçam, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, poucos conseguem. Tirei a conjunção e coloquei o ponto e vírgula, tá vendo? Os peixes estão mortos, portanto, o rio está poluído. Tirei a conjunção e deixei o ponto e vírgula. Então, o ponto e vírgula tem aí essas funções. O que a gente vai fazer? Nós vamos dar uma pausa aqui nessa nossa parte, nessa nossa primeira parte da aula de pontuação. E na segunda parte eu comento sobre o uso da vírgula. Lembrando que se você está assistindo a esse vídeo e quer fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, manda uma mensagem para o número que aparece aqui na descrição para que eu possa passar as instruções sobre como você faz parte do nosso grupo, para receber os materiais que eu utilizo nas aulas, provas, questões comentadas, tirar dúvidas, enfim, por um período aí de 30 dias e um valor simbólico, você tem acesso ao grupo fechado da professora Eliane Miscali. Lembrando que se você gostou da nossa aula, não esquece de curtir o nosso vídeo, se inscreve lá no nosso canal, professora Eliane Miscali, e curte também a página no Insta e no Face, Profa Eliane Miscali. Agradeço o carinho, a atenção, desejo que vocês estejam bem, fiquem com Deus e nós nos vemos na próxima aula.